Oi, eu divido a Isaac no Brasil, meu nome é Leonardo Pereira, eu sou NFT consultante de Jujivi e esse vídeo é sobre foco no consumidor. Então eu vou falar um pouco com vocês sobre como lidar com o consumidor. E daí a primeira pergunta é como atender o consumidor? E daí o que quer dizer essa pergunta e quais as reflexões que eu quero trazer para vocês? Primeiro, quando a gente está falando de consumidor, uma das coisas que a gente tem que pensar é o que o seu consumidor precisa e o que ele quer. São duas perguntas que tem que estar sempre na nossa cabeça quando a gente está falando de consumidor. Segundo, o seu consumidor ele é uma pessoa, ele não é um número. E o que isso quer dizer? É que pessoas elas sentem, elas não funcionam. Pessoas não são robôs. E o que essa frase quer dizer, mais uma vez? Quer dizer que não adianta a gente ficar tentando entender como as pessoas funcionam, se no fim o que importa na hora de uma venda, na hora de uma experiência, é o sentimento e como essas pessoas estão se sentindo. Então, é, antes de eu falar mais sobre isso, eu queria que vocês parassem agora um pouco e pensassem como essas três frases impactam o seu relacionamento com o consumidor. Show? E daí, beleza? Pausa o vídeo, pensa, e daí voltando, o que eu quero trazer com isso é que uma das coisas que a gente tem que estar sempre preocupado quando a gente está lidando com o consumidor é o que essa pessoa precisa, o que ela quer e como ela está se sentindo em relação aos processos que a gente está colocando ela para vivenciar. Então, não adianta a gente estar preocupado com vender, preocupado com entregar a experiência, preocupado com milhões de coisas processuais e que só a gente está vivendo dentro da organização e dentro do nosso trabalho, se a gente não parar para prestar atenção em como aquela pessoa está se sentindo em relação às coisas que a gente está fazendo. E daí, conclusão é, o melhor que você pode fazer para atender o seu consumidor é atender da forma que ele se sente melhor. Beleza? E daí a gente vai passar para o próximo slide, que é como focar no seu consumidor. Então, já que a gente tem que atender o consumidor da forma que ele se sente melhor, como fazer isso? Como a gente sabe qual é a forma que o consumidor se sente melhor? Como a gente foca nele? Primeiro, sempre, escuta bastante ele. Escutar mais do que falar é a chave para qualquer coisa, dentro de vendas, dentro de atendimento do consumidor. Então a gente precisa estar constantemente entendendo como essas pessoas estão se sentindo. E daí entender cada um individualmente. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa se sente de uma forma. É aquilo que eu falei de pessoas não funcionam, pessoas sentem, e a gente só tem como saber como as pessoas se sentem se a gente tentar entender elas, se a gente escutar bastante. E daí, regra muito grande assim sobre foco no consumidor quando a gente fala de customer success ou qualquer uma das áreas que lidam com o consumidor é se preocupa mais em conseguir o que o consumidor precisa do que se preocupar com o que você quer. Então, ai meu Deus, eu preciso vender. Ok, mas você só vai conseguir vender se você se preocupar em entregar o que o seu consumidor precisa. É uma coisa diretamente proporcional. Se você só se preocupar com o que você tem que fazer, provavelmente você não vai dar atenção para esse consumidor, você não vai entender o que ele precisa, o que ele quer, você não vai entender o que ele sente, você não vai conseguir o que você quer. Então, a chave para você conseguir o que você quer é se preocupar mais em conseguir o que o seu consumidor precisa. Show? E daí, nessa vibe de atender o consumidor, prestar atenção no consumidor, o que a gente nunca pode fazer com o IP. Se eu tivesse que trazer duas frases para vocês sobre atendimento ao consumidor dentro da ESEC, o que a gente nunca pode fazer com o EP é, primeiro, prometer ou vender algo que você não sabe se pode entregar. Então a gente só promete e vende coisas que a gente tem certeza que a gente pode entregar. Isso em relação a tudo. Então se você não tem certeza se um projeto tem 2 refeições por dia, não fala que tem 2 refeições por dia. E assim por diante, em qualquer nível, em qualquer coisa. Não prometa ou venda só porque você precisa bater meta. Prometa e venda aquilo que você sabe que você pode entregar. E daí, segunda coisa é fazer ele esperar muito em qualquer fase do Customer Flow. Não importa se você está cansado, não importa se você trabalhou demais, nunca deixe um consumidor esperando. Não importa se é na parte de consideration e você está vendendo, não importa se é na parte de preparation e você está marcando OPS, não importa se é na parte de experience e ele está lá no meio do intercâmbio dele com um problema, não importa se é na parte de post experience e você está marcando debrief. Então, nunca deixe seu consumidor esperar demais. Claro, não quer dizer que você precisa responder as pessoas 2 horas da manhã, a não ser que seja um problema gigantesco e algo extremamente urgente. Mas durante o dia a dia, não deixe as pessoas esperando muito. Isso é muito chato, a gente precisa dar atenção para os consumidores. E quando a gente fala sobre atendimento ao consumidor, é óbvio que a gente tem problemas. E para lidar com problemas, a gente precisa falar de uma coisa que é gestão de crise.
Então, esse é o framework de gestão de crise. Ele tem 5 fases, e daí a primeira fase é preparation, preparação. Por quê? Porque essa é a fase mais importante de qualquer framework de gestão de crise, de qualquer processo de gestão de crise. Porque justamente, se você se preparar para entregar o que você tem que entregar, muito provavelmente você não vai ter uma crise porque você não vai ter problemas. E o que é essa preparação? É você preparar seu pico, é você preparar seu processo de vendas, é você preparar o seu time, tudo relacionado à preparação. Se você tiver um bom preparo, provavelmente você não vai ter um problema lá na frente. E daí a gente passa para a segunda fase, que é prevenção. E daí o que é a prevenção? Justamente, se você tem tudo preparado, agora você olha para, mesmo com tudo preparado, quais são os possíveis problemas que você pode ter lá na frente. Olhando para esses possíveis problemas, você se previne e já propõe e já deixa estruturado ações para que, caso esses problemas aconteçam, você tenha ações já delineadas para resolver esses problemas. Mas mesmo assim, às vezes, quando a gente está lidando com o consumidor, problemas acontecem, e isso é normal, e daí a gente vai para a terceira fase, que é a identificação. E o que é a fase de identificação? É a fase de analisar realmente qual é o seu problema. Por que isso? Porque muitas vezes, quando a gente tem um problema, a gente acha que ele é X, mas a raiz, quando a gente vai olhar, é Y. Então, muitas vezes você teve um problema de host lá num outro país, e você acha que é por X motivo, mas quando você conversa com a ICEX, você conversa com o EP, você acaba descobrindo que é por outro motivo. Então, essa fase de identificação, de a gente entender realmente a raiz do problema. Quando a gente entende a raiz do problema, a gente vai para a fase de recovery, que é a recuperação. Então, é a fase onde a gente vai traçar ações, traçar DDLs para recuperar esse problema. Então, a gente vai sentar com a ICEX, sentar com o EP e traçar ações com prazos para resolver esse problema. Depois que essas ações foram tomadas, a gente vai para a fase de monitoring, que é a fase de monitorar se esse problema não vai acontecer de novo. Então, são follow-ups que a gente faz de tempo em tempo para entender se tudo está correndo bem para uma melhora ou se tudo está correndo para gerar um novo problema. Então, esse é o framework de gestão de crise e é assim que ele deve ser aplicado nos processos do dia a dia. E daí, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me contatar. Estou super à disposição para tirar dúvidas de vocês. E é isso. Obrigado.